Boa noite. Boa noite. Câmara aprova novas datas para a posse de presidente da República e governadores. Idade mínima para a eleição de deputados federais e estaduais cai de 21 para 18 anos. CPI da Petrobras aprova a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Ex-vice-presidente do Banco do Brasil é preso por suspeita de lavagem de dinheiro. Dilma diz que a inflação preocupa e que a marolinha dos tempos de Lula virou onda. Alunos que dependem de moradia gratuita na USP reclamam da falta de vagas. São Paulo é hoje a maior cidade da América Latina. São quase 12 milhões de habitantes só na capital. Com o tamanho desses, muitas ruas de bairros diferentes acabam tendo nomes iguais, o que pode gerar confusão e dor de cabeça para os moradores. Você já tentou procurar a rua São Paulo no seu GPS? Olha aí, tem 10 só aqui na capital. Mas se o nome é igual, as condições de cada uma das vias são bem diferentes. Esta, por exemplo, fica no bairro Sol Nascente, na Zona Norte. Quem mora aqui precisa percorrer 15 quilômetros na rodovia Anhanguera para chegar na Marginal Tietê. E quem diz que tem ônibus para levar todo mundo? Muita gente está vindo pela Anhanguera e subindo até a pé para vir aqui, para não estar pegando outro ônibus. Isso sem falar nas calçadas esburacadas. Tem cadeirante, né? Tem dificuldade tem que andar no meio da rua e tem calçada que não está pronta ainda. A calçada desta outra rua São Paulo, na Liberdade, até que é boa, mas vive cheia de lixo. Pelo menos o transporte aqui é suficiente. Uma das vantagens também aqui é que o metrô é perto. A dona Suzana mora na rua há 30 anos e já perdeu a conta de quantas vezes erraram o endereço dela. Uma vez eu contratei esse serviço, a pessoa, em vez de vir parar aqui, foi parar na Zona Norte. A confusão com nomes iguais chegou até o seu Herman, que mora perto da represa de Guarapiranga, zona sul da cidade. A casa dele é a única desta rua calmíssima, que se chama Palestra Itália. Por isso tudo por quê? Porque o clube de campo do Palmeiras fica ao fundo aqui no final da rua aqui. Então acho que era uma homenagem, ou era para ser uma passagem. A rua Palestra Itália original fica na Zona Sul e não é toda asfaltada não. Aqui tem muita tranquilidade, tem natureza, só que não tem esgoto. Até hoje, a tubulação de água está chegando agora e falta energia com frequência. Já a nova rua Palestra Itália é a antiga Turiaçu e fica aqui na zona oeste da capital. A mudança é para homenagear o estádio do Palmeiras, que fica aqui. Mas mesmo com tanta gente, tanto torcedor e tanto carro, engana-se quem pensa que a estrutura daqui é impecável. Basta chover um pouco para que a via se transforme num verdadeiro rio. Como a gente é da região, conhece os caminhos, a gente tenta evitar ao máximo para não passar aqui em época de chuva. E olha que a rua tem trânsito o dia todo, mesmo sem chuva. Quando tem jogo, então... Você tem que procurar outro lugar para poder passar. Que passar por aqui não tem como não. O seu Zezito vende pastel há 20 anos aqui. Ele não aprova a mudança, não. Que eu acho que seria bem mais importante resolver um problema da enchente do que trocar o nome da Turiaçu. E olha, por falta de vagas, alunos que dependem da moradia gratuita na Universidade de São Paulo optam por morar clandestinamente no conjunto residencial no campus do Butantã, na zona oeste da capital. A estudante que entrou este ano na universidade admite que está morando no conjunto residencial da USP sem ter sido selecionada. Eu tive que vir para cá por outros métodos. Eu conheci uma pessoa que já morava aqui e ela me acolheu, então agora eu estou aqui, mas eu não consegui a vaga oficial. O problema dela e de centenas de outros alunos da Universidade de São Paulo é o número de vagas escassas e a falta de rotatividade na moradia estudantil gratuita. Conheço muita gente que está na mesma situação, muita gente mesmo. Posso falar até da minha própria experiência pessoal, quando eu ingressei na USP, no primeiro ano e tal, na verdade eu morei por quase 2 anos irregularmente. Eu não consegui a vaga, e eu acabei ficando nessa situação de irregular. Muitas vezes você ocupando e ficando um tempo regularmente que você consegue depois regularizar a sua vaga. O CRUSP é destinado exclusivamente a alunos de graduação e pós-graduação da Universidade de São Paulo. Ele é formado por 7 blocos, com apartamentos de 2 ou 3 quartos, com um banheiro. Cada bloco tem uma cozinha coletiva.
Como o número de vagas, cerca de 1.500, não atende à demanda, a seleção dos moradores é feita pelo Serviço Social da universidade, de acordo com critérios socioeconômicos, como renda per capita de até 3 salários mínimos. Teoricamente, você teria 3 moradores em cada apartamento, porque são 3 quartos, e aí você vai ter apartamentos com 4, 5, 6, eu já vi até com 7 pessoas. Ainda segundo a Associação dos Moradores do CRUSP, desde 2009 há uma promessa da universidade de transformar os blocos K e F em moradias para os estudantes. O prédio é este aqui, onde funcionava antigamente a reitoria. Seriam pelo menos mais 400 vagas. A gente sabe que esse ano parece que eles vão dar 150 vagas, ou seja, é um número muito reduzido em relação ao número de pessoas que pedem. No caso do alojamento, que são pessoas que já estão aqui, mas provisoriamente, tem cerca de 90 estudantes e na primeira chamada só cerca de 10 deles conseguiram moradia. Ou seja, a gente vê que tem uma discrepância muito grande entre os que solicitam e os que efetivamente conseguem a vaga. A zeladoria e manutenção do conjunto é de responsabilidade da própria universidade, que tem um departamento de superintendência de assistência social. Alguns moradores do CRUSP reclamam da conservação dos apartamentos e das cozinhas comunitárias. Nós tentamos falar com alguém da superintendência, mas ninguém quis gravar entrevista. Pois é, em nota, a assessoria de imprensa da Universidade de São Paulo informou que das 1.565 vagas, 1.291 estão ocupadas e que o restante será destinado aos novos alunos. Os estudantes aprovados no processo de seleção que não conseguem vaga imediatamente no CRUSP recebem auxílio moradia de R$ 400 por mês. A assessoria diz que a fiscalização dos blocos é feita pelos recepcionistas e que a manutenção dos prédios é constante. Um incêndio atingiu alguns barracos durante uma reintegração de posse de um terreno no bairro do Limão, na zona norte de São Paulo. Segundo testemunhas, um morador incendiou a casa onde morava antes de deixar o local e o fogo se espalhou. O terreno fica perto da Marginal Tietê e foi ocupado há 6 meses. A reintegração de posse começou logo no início da manhã. As ruas da região foram interditadas. Alguns moradores indignados com a perda das casas espalharam entulho e interditaram a pista local da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, perto da ponte Freguesia do Ó. O terreno é particular e cerca de 115 famílias moravam lá, mas apenas 20 estavam no terreno quando a reintegração começou. Funcionários da CPTM estão reunidos neste momento em assembleia para decidir se entram em greve. A repórter Carla Rodeiro acompanha a assembleia e tem outras informações. Olá, Carla. Olha, os funcionários da CPTM ligados ao Sindicato dos Ferroviários de São Paulo decidiram aceitar a proposta do governo e acabam de descartar a possibilidade de greve amanhã. Foi durante uma assembleia que terminou há poucos instantes. Os ferroviários queriam 9,29% de reajuste, mas aceitaram os 8,25% oferecidos pela companhia durante uma reunião esta tarde no Tribunal Regional do Trabalho. Na verdade, eles conseguiram um ganho real de 1,5%. O acordo foi parecido com o que foi fechado pelos metroviários. Na semana passada, uma paralisação que durou 12 horas, segundo a CPTM, prejudicou 2 milhões de usuários. Com vocês no estúdio. O ex-vice-presidente do Banco do Brasil foi preso em operação da Polícia Federal que apura lavagem de dinheiro em vários países. Segundo a Polícia Federal, 3 bilhões de reais foram lavados em 3 anos. A Operação Porto Vitória cumpriu 11 mandados de prisão em São Paulo, Paraná e Rio de Janeiro. Nas operações de busca foram apreendidos R$1 milhão e bens. Mas a estimativa é de que 3 bilhões de reais foram lavados durante os 3 anos de atuação das empresas envolvidas. Entre elas, bancos, corretoras e até doleiros.
Um dos presos é o ex-vice-presidente do Banco do Brasil, Alan Simões Toledo, que trabalha hoje no Banco Banif. No BB, Toledo dirigiu até 2012 uma das áreas mais importantes da instituição, a vice-presidência de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank. Segundo o delegado da PF, Alberto Ferreira Neto, além do Brasil, os criminosos lavavam dinheiro em operações no Reino Unido, Venezuela, Estados Unidos e Hong Kong. A exportação, para que os senhores tenham ideia, chegava até 5.000%. A empresa comprava um produto, diz que comprava um produto aqui no Brasil por R$20 mil, por exemplo, e exportava esse produto à Venezuela por R$1 milhão. Dessa forma, ela conseguia justificar a retirada de divisas da Venezuela e colocar esse dinheiro de forma legal dentro do Brasil. Ocorre que no cruzamento de dados com a Receita Federal, nós vimos que, a despeito de eles remeterem milhões de dólares para Hong Kong, nunca nenhuma mercadoria entrou no Brasil. Então, a importação era só uma farsa. Os detidos responderão pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta de instituição financeira e organização criminosa. É importante pontuar que essa organização criminosa usa o sistema formal, o sistema formal do mercado do sistema financeiro para fazer essa evasão de divisas. Eles encontraram uma brecha no sistema, talvez por uma falha de controle, e encaminhavam dinheiro pelo sistema formal. A Câmara dos Deputados aprovou em primeira votação uma nova data para a posse de presidente da República e governadores. Os deputados deram sequência hoje aos itens da reforma política, uma proposta de emenda à Constituição que ainda precisa ser aprovada em segunda votação e depois passar pelo Senado. Pelo texto aprovado hoje, o presidente da República tomará posse no dia 5 de janeiro e os governadores no dia 4. Atualmente, a data é 1º de janeiro. Também foi aprovada a redução de 21 para 18 anos da idade mínima para a eleição de deputados federais e estaduais. Nos casos de governador e senador, a idade mínima cairia para 29 anos. Hoje, ela é de 30 anos para governador e de 35 anos para senador. Ontem, os deputados aprovaram um mandato de 5 anos para todos os cargos eletivos. Isso valerá apenas em 2020 nas eleições municipais e em 2022 nas eleições gerais. Antes, havia sido aprovado o fim da reeleição para presidente, governador e prefeito. Os deputados rejeitaram o fim do voto obrigatório e a coincidência de data de todas as eleições. O presidente do Senado, Renan Calheiros, criticou o texto que reduz o tempo de mandato dos senadores. Renan disse ser favorável ao atual mandato de 8 anos. A fala do presidente da Casa sinaliza que o texto pode enfrentar resistência no Senado. Vamos agora ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Entre todos os desajustes da economia brasileira, o que tem maior impacto político-eleitoral é a inflação alta. A inflação no Brasil está em 8,47%, medida pelo IBGE, no acumulado dos últimos 12 meses. Isso é muito alto, é coisa que não se via desde 2003, quando Lula tomou posse. É grande a inquietação dos operadores políticos do governo com essa taxa de inflação alta. As maiores vítimas da inflação são os brasileiros pobres, entre eles os clientes do Bolsa Família, que são ou eram eleitores cativos do PT. Vem daí a preocupação de Dilma de arrumar desculpas. O presidente diz que é a seca que levou o preço dos alimentos, diz que é o desajuste do câmbio, diz que é a crise internacional. Todos são culpados pela alta de inflação, menos Dilma Rousseff. Isso é tudo conversa fiada. A inflação sobe, evidentemente que tudo tem peso, mas a inflação sobe sobretudo porque o governo deixou de tomar medidas que eram inadiáveis desde 2011. O quadro se agravou em 2014, mas era ano eleitoral e Dilma se fingiu de morta. O preço vem agora. O brasileiro que vê sobrar mês no fim do salário não quer saber de desculpas. Ele quer o poder aquisitivo dele de volta. E isso Dilma não tem a menor condição de devolver. O preço político da inflação alta vai ser bastante salgado. Boa noite.
Hoje foi mais um dia de sol e quente em todo o estado de São Paulo, mas segundo os meteorologistas, vamos ter mudanças a partir de amanhã. Será que o frio vem, hein? Não vem frio, é que a frente fria que estava no sul do país chegou a São Paulo. Ela, como disse, não vai trazer chuva, mas deve também melhorar um pouquinho a qualidade do ar. Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. Terão um dia de sol mais frio amanhã por causa do ar polar e há risco até de geada. O dia vai amanhecer com apenas 9 graus em Porto Alegre e à tarde a máxima não vai passar dos 14 graus. Já em Belo Horizonte faz até 28, no Rio 29 e em Vitória 31 graus amanhã. A frente fria que veio do Rio Grande do Sul continua provocando chuvas amanhã em Santa Catarina, no Paraná, no sul do Mato Grosso do Sul e até consegue romper o bloqueio aqui no Sudeste. No litoral do Nordeste, o dia terá chuvas passageiras. E no norte do país, pode haver temporais amanhã, principalmente no estado de Roraima. Nas outras áreas do país, o tempo continua firme e seco. Aqui em São Paulo, essa frente fria que a gente comentou consegue trazer bastante nebulosidade para as regiões sul e leste, o que até melhora a qualidade do ar, mas não provoca chuvas significativas, apenas uma garoa. As temperaturas devem cair um pouco. Aqui na faixa leste, máxima de 24 graus na cidade de Sorocaba e 25 em Campinas, em Santos e em São José dos Campos. A capital paulista também vai ter um dia mais fresquinho. Nessa madrugada, mínima de 15 graus e máxima à tarde só de 23, com muita nebulosidade e chuviscos isolados. No final de semana, o sol volta a brilhar e tanto no sábado quanto no domingo, a máxima chega aos 26 graus. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tenta reduzir as taxas de juros do contrato de compra dos 36 aviões caças da Gripen, da Suécia. Essa tentativa pode atrapalhar o fechamento do negócio. Na semana passada, Joaquim Levy se reuniu com o ministro da Indústria sueco e pediu uma revisão dos termos do pré-contrato assinado em outubro do ano passado. Mas os suecos não querem rever os juros. Eles já aceitaram um pedido do governo brasileiro de redução de 1 bilhão para 200 milhões de reais na primeira parcela. Em até 8 meses, tem de ser ratificado o financiamento com o banco sueco SEK. Se isso não acontecer, todo o processo de negociação perde o efeito e os termos do acordo da compra dos aviões terão de ser reavaliados. O primeiro Gripen deve ser entregue em 2019 e o último até 2024. O Brasil é um dos 3 países membros do G20 que registraram contração na economia no primeiro trimestre deste ano em relação ao último trimestre do ano passado. A estimativa faz parte de um relatório que a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, publicou hoje. A retração do Brasil foi de 0,2%. Os outros 2 que tiveram queda foram os Estados Unidos, também de 0,2%, e o Canadá, de 0,1%. Na Bélgica, a presidente Dilma Rousseff afirma que a inflação preocupa bastante e que a marolinha citada por Lula virou uma onda. Ela encerrou hoje a participação dela na cúpula de países europeus e latino-americanos. Dilma teve reuniões separadas com o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, a chanceler alemã, Angela Merkel, e o primeiro-ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel. Indagada se os problemas na economia mundial continuam sendo apenas uma marolinha para o Brasil, como disse o ex-presidente Lula em 2008, Dilma manteve a comparação. Para nós, naquele momento, foi. Naquele momento, foi sim, senhor. Óbvio, porque depois a marola se acumula e vira uma onda. Agora, sabe por que ela vira onda? Porque o mar não serenou, meu filho. A presidente atribuiu a alta da inflação à seca no Nordeste e no Sudeste e também ao ajuste cambial. Ela assegurou que o governo está se esforçando para frear o aumento de preços. Preocupam bastante, porque a inflação é um objetivo que nós temos de derrubar e derrubar logo. O Brasil não pode conviver com uma taxa alta de inflação. Não pode e não vai. Dilma antecipou a volta ao Brasil para participar do 5º Congresso do PT, que começa esta noite em Salvador. O Congresso do PT vai até sábado. Conforme discurso divulgado com antecedência, o presidente do partido, Rui Falcão, vai reiterar na abertura do evento o apoio às medidas do ajuste fiscal, mas com a ressalva de que o custo do acerto das contas públicas deve recair sobre quem tem mais condições.
Segundo Rui Falcão, o PT não acredita ser possível retomar o crescimento, provocando recessão, nem combater a inflação com alta de juros e desemprego. Para Falcão, o PT está sob forte ataque. O presidente nacional admitirá que o partido precisa assumir responsabilidades e corrigir rumos. Documento do Banco Central mostra que o aumento das tarifas públicas e de preços internacionais com a alta do dólar fazem com que a inflação se eleve no curto prazo e tenda a permanecer alta em 2015. O texto sinaliza uma nova alta na taxa de juros em julho. A Selic subiu na semana passada e está em 13,75%. No relatório, o Banco Central diz ainda que é preciso determinação e perseverança para controlar a inflação. Vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. Olha, essa determinação e perseverança dá até medo. Na prática, significa que o Banco Central vai continuar elevando os juros para forçar a queda da inflação para o centro da meta, que é 4,5%, até o final do ano que vem, sendo que a inflação anual está em quase 8,5%. O medo que eu falei é porque os juros reduzem mais a demanda, o que compromete o desempenho das empresas, não só inibindo os reajustes de preços, mas também levando a mais demissões. Isso num ambiente de recessão. O desemprego em alta contribui para diminuir o consumo, o que também ajuda a derrubar a inflação, mas pode fazer a economia piorar ainda mais. E mesmo com a desaceleração geral de atividade e o desemprego, a inflação ainda pode mostrar resistência. Boa parte da pressão deste ano vem da correção de preços administrados pelo setor público, como tarifas de energia, que não param de subir, combustíveis, gás, planos médicos, água, até loteria. O custo das empresas aumentou muito em função desses reajustes, o que acaba levando a mais correções de preços de produtos e serviços, mesmo com a queda de movimento. A alimentação também tem subido muito, situação que os juros não vão corrigir, mas não tem jeito. O recado dado pelo Banco Central na ata divulgada hoje é que os juros vão subir mais, já que os resultados obtidos até agora não foram satisfatórios. Ao contrário do que disse a presidente Dilma, o Banco Central quer que o consumo caia e bastante para garantir uma inflação mais baixa. Não é só uma situação atípica, não. Estamos pagando a conta de tudo que foi feito de errado em anos anteriores, até pelo Banco Central, que lá atrás derrubou demais os juros. A taxa básica chegou a 7,25%, quando a inflação já estava pressionada. Seguiu a linha adotada pelo governo, de tentar fazer a economia crescer via consumo, sem pensar nas consequências. Agora, mais que derrubar a inflação, o BC quer recuperar credibilidade, mostrar com atraso que está agindo. Melhor que tivesse agido antes, para não ter que aumentar os juros desse jeito, quando deveria cortar para reverter a recessão. É o que costuma ocorrer. Os juros sobem e caem para controlar a inflação e também para calibrar o crescimento da economia. Só que chegamos ao pior dos mundos, que é recessão com inflação nas alturas. Eu volto na segunda. Até lá. O consórcio liderado pelo dono da Azul Linhas Aéreas foi escolhido pelo governo de Portugal para privatizar a empresa de aviação TAP. A companhia foi posta à venda no final do ano passado e tem uma dívida de 1 bilhão de euros. O consórcio, que também tem um empresário europeu, dono de um grupo de transporte rodoviário, vai pagar imediatamente 10 milhões de euros ao governo português e fazer uma injeção em dinheiro de 338 milhões de euros na empresa, além de assumir mais de 1 bilhão de euros de dívidas. O grupo se comprometeu ainda a comprar 53 novos aviões e manter Lisboa como principal centro de operações da companhia. A TAP tem hoje uma frota de 77 aviões, operando em média cerca de 2.500 voos por semana. Em sessão tensa, a CPI da Petrobras aprovou a convocação do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Os deputados querem que Okamoto explique as doações de 3 milhões de reais feitas pela Camargo Correia ao Instituto Lula entre 2011 e 2013. A empreiteira, investigada na Operação Lava Jato, é uma das empresas suspeitas no esquema de corrupção da Petrobras. Além das doações ao Instituto, os deputados também querem explicações sobre o repasse de 1,5 milhão de reais da Camargo Correia para a empresa de palestras do ex-presidente Lula. A convocação foi aprovada num bloco de 140 requerimentos, que incluem acariações entre o ex-tesoureiro petista João Vacari Neto e delatores da Operação Lava Jato, como Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco. Foi também aprovado o acesso aos sigilos bancário, telefônico e fiscal do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e da empresa dele, a JD Consultoria. A bancada do PT protestou contra a aprovação em bloco. Essa é uma evidência
clara de querer partidarizar o processo de disputa. A oposição reagiu ao protesto petista. Eu acho que é importante, eu acho que interessaria até o próprio PT, até o ex-presidente Lula, que ele viesse aqui para esclarecer. É importante, nós vivemos uma democracia e queremos transparência. Um dos principais pontos turísticos de São Paulo, o mercado municipal atrai trabalhadores e turistas de outras cidades, estados e até de outros países. Mas entre eles, uma reclamação é comum: a falta de estrutura do entorno, principalmente de vagas de estacionamento. 1 ano e meio atrás, o prefeito Fernando Haddad prometeu uma reforma, mas até agora nada foi feito. Quem precisa descarregar mercadorias dificilmente escapa da fila. Normalmente se demora, depois que chega nesse lugar que nós estamos, 1 hora para você conseguir estacionar. A gente teve que dar uma volta todo o quarteirão para ver se a gente conseguia acesso, pelo menos lá na entrada. Muito complicado. O prefeito Fernando Haddad, durante um encontro com comerciantes, chegou a anunciar uma reforma para melhorar os acessos ao Mercadão e também calçadas e a iluminação do entorno. O dinheiro, segundo o prefeito, R$6 milhões, já tinha até sido repassado pelo Ministério do Turismo. A notícia foi veiculada no site da prefeitura na internet. Isso foi há 1 ano e meio e até agora nada da obra. Seria perfeito se tivesse uma calçada adequada para as pessoas poderem caminhar, né? Porque é muita gente. Ou então, principalmente o trânsito, que é muito trânsito. Na mesma época, houve também a promessa de uma garagem subterrânea para o Mercadão, que seria construída por uma empresa privada em troca do direito de explorar o estacionamento. A prefeitura diz que, nesse caso, o atraso é do Tribunal de Contas do município, que precisa autorizar a licitação para escolher a empresa. O estacionamento provisório no lugar dos edifícios São Vito e Mercúrio, que foram demolidos, foi desativado no fim do mês passado. O uso da área foi cedido ao SESC, que pretende construir uma unidade de lazer. Com isso, a situação de quem frequenta o Mercadão e precisa estacionar ficou ainda mais difícil. Antes tinha um bolsão ali, agora vai virar um SESC, que eu acho que não funciona para a região. E lá aliviava bastante, mas agora a gente fica aí pelo menos 20 minutos, meia hora só para estacionar o carro. Essa é a parte ruim do Mercadão, que é para estacionar o carro. É cansativo. Esse mercado municipal é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ter orgulho de São Paulo. E o entorno está largado. Acabei de ver italianos, estrangeiros maravilhados e chegam aqui, essa coisa muito feia, é uma pena. Procurado, o Ministério do Turismo respondeu que não há no seu sistema nenhum contrato celebrado com a Prefeitura de São Paulo que tenha como objeto o mercado municipal. Já a Prefeitura informou por meio de uma nota que as obras do entorno do Mercadão estão em fase de elaboração do levantamento topográfico e desenvolvimento do projeto executivo e que vão ser iniciadas em até 180 dias. De acordo com o texto, serão reformados aproximadamente 2.000 metros quadrados. A nota diz ainda que serão realizadas ações diárias de limpeza e manutenção no entorno do mercado. São 9 varrições e 2 lavagens por dia na região. A Receita Federal e Receita Municipal de São Paulo investigam escolas daqui da capital paulista por suspeita de sonegação fiscal. Há indícios de falta de recolhimento de 44 milhões de reais em tributos federais e municipais em 2013. Esses valores podem chegar a 100 milhões de reais se considerados juros e multas. As escolas de educação infantil, ensinos fundamental, médio e superior, além de escolas de idiomas, serão notificadas pela Receita até o final da semana que vem. Os nomes das empresas envolvidas não foram divulgados pelos auditores em razão do sigilo fiscal garantido a todos os contribuintes. Comentários machistas fizeram a Universidade de Londres demitir o professor e cientista britânico Tim Hunt, Prêmio Nobel de Medicina em 2001. Tim Hunt, de 72 anos, se descreveu como machista e defendeu que mulheres e homens cientistas não deveriam trabalhar num mesmo laboratório. Ele disse que os homens se apaixonam pelas mulheres e que quando eles fazem críticas aos trabalhos, elas choram. O comentário foi feito numa convenção na Coreia do Sul. Com a repercussão ruim, Tim Hunt pediu desculpas, dizendo que estava sendo honesto e que falou em tom de brincadeira. Mas admitiu que foi uma estupidez dizer isso na frente dos jornalistas. A Universidade de Londres foi a primeira da Inglaterra a admitir mulheres em igualdade de condições com os homens. A escola acredita que a demissão de Tim Hunt seja compatível com o compromisso com a igualdade de gêneros.
E agora, na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a greve dos professores do estado de São Paulo. Na mais longa greve da história dos professores da rede estadual. Já está convocando para mais uma assembleia amanhã na Avenida Paulista. E hoje entrevisto a presidente da APOESP, a professora Maria Isabel Azevedo Noronha. Muito obrigada por estar conosco nesse momento que não é fácil para a categoria, uma greve que já está 89 dias, né? Parece inacreditável que uma greve possa se estender por tanto tempo, por todas as razões. Eu quero começar exatamente numa análise desse movimento que é legal, que é legítimo, que é próprio da democracia, um movimento de reivindicação de uma categoria, mas que se estende por tanto tempo. Pode estar num momento já contraproducente, em que, perdendo um pouco da adesão, professores que estão voltando ao trabalho por necessidade, perde também a força para a reivindicação e para a negociação? Teme que isso esteja já acontecendo, Maria Isabel? Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos que nos assistem através da Jornal Gazeta. Realmente, Maria Lídia, eu acredito que o fato de ter o corte do ponto, né? Acho que é uma greve virou uma greve de resistência. E quando é assim, a gente tem que mediar, não há o que fazer, né? Você não vai dizer para os professores fiquem até a morte, né? Então nós vamos ter que mediar. A Assembleia do dia de amanhã deve fazer um belíssimo debate profundo de avaliação, né? Agora, de qualquer modo, é importante avaliar o processo todo dessa greve. Nós entramos numa greve em que a gente vem insistentemente, antes dela, né, pedindo para que houvesse negociação, que falasse em um índice salarial, pelo menos, ainda que a data base do governo seja julho, né, mas falasse nesse índice para que colocasse para os professores uma perspectiva de que não seria um anúncio zero tal qual foi o decreto que o governador soltou. Foi isso que criou essa insegurança nos professores. Um decreto dizendo que havia um enxugamento, né? Não poderia dar reajustes e tal. Então isso gerou para os professores uma insegurança muito profunda. Mas foi isso que o professor... Olha, eu confesso a você que eu não cheguei a ter esse entendimento, que o governo do estado, assim, dentro dos argumentos, é que a data base é julho e começar uma greve em março, meses depois de ter tido um reajuste na data base do ano passado, o governo não tinha condição de atender agora, é um precedente que não tinha como abrir. Isso era o argumento, né? É um dos argumentos do governo do estado. Outro argumento é que foi concedido um reajuste com ganho real no ano passado e que então agora o que os professores pedem, os tais 75%, eles não estão previstos no orçamento. São mais de 200 mil professores. O governo do estado não teria condição de atender. Esses argumentos não fazem sentido para a categoria? Não faz. Eu vou começar primeiro dizendo dos 45% com ganho real. Primeiro que não são 45% de reajuste. Na verdade, nós tínhamos gratificações, estas gratificações foram incorporadas, né? Então, na verdade, tivemos 27% de reajuste em 4 anos e o restante foi composto de gratificações que já recebíamos. Então, este é o primeiro argumento que me parece não bate com a conta, né, do governo. O segundo argumento dos 75%, ninguém está pedindo para que ele seja de uma vez. É de acordo com o Plano Nacional de Educação e tem até 2020 para implantar. É escalonado, né? E, lamentavelmente, sempre foi colocado como uma irresponsabilidade nossa. E eu tenho clareza, Maria Lídia, que com a situação toda, é claro que 75%
é algo, né, de uma Não vez, é razoável, né? Não é razoável, considerando... Não, até seria se tivéssemos um crescimento Não, considerando o momento, tal. exatamente. Mas se você considera, eu acredito o seguinte, é possível implantar a meta 17 do Plano Nacional de Educação. É isso. E o que diz a meta 17? Que o salário dos profissionais de educação sejam reajustados, tá certo? De acordo e equiparados, aliás, de acordo com a formação, com o salário dos demais profissionais que tenham nível superior. Essa, para mim, eu chamo a atenção da sociedade, é o conceito mais profundo, tá certo? De uma política de valorização. Agora, e o que diz mais o Plano Nacional de Educação? Diz que até 2020. Então, você tem 6 anos para implantar essa meta. Agora, o que acontece, Marisabel? Dos dois lados, foi havendo um endurecimento progressivo, tanto da categoria dos professores como do governo do Estado. Fazendo uma análise desapaixonada, profissional, né, de uma pessoa da categoria que lidera, você é a presidente da APOESP, certamente avalia o movimento, ganhos e perdas, tudo o que está acontecendo. O que explica a incapacidade das partes, professores e governo do Estado, chegarem a um entendimento, a um ponto médio, alguma coisa que possa ser razoável, mesmo que não satisfaça, não seja tudo o que se pediu? O que aconteceu? Não, da minha parte... Que chegou a esse ponto de endurecimento. Não, eu acho que os professores, eles tiveram sim a capacidade de pedir o tempo todo. Cada semana que a gente terminava uma assembleia, nós íamos até a Secretaria da Educação e pedíamos uma audiência. E em 3 meses de greve, que é isso, nós fomos recebidos 4 vezes. Mais uma vez hoje, que estive lá pedindo mais uma audiência antes da assembleia, na esperança até que apontasse alguma perspectiva. Qual foi a resposta? A resposta é, não tem como, depende do governador, depende, enfim... de outros fatores, não tem resposta. Então, o tempo todo, Maria Lídia, foi aquela coisa do empurrar e dizer o seguinte, ficar discutindo uma coisa que eu acredito que não cabe, né? Eu acho que cabe sim ao governante abrir a porta e dizer, bom, está aqui, vamos ver o que nós podemos fazer. E foi o que o tempo todo eu pedi, vamos intermediar. Não é a minha proposta, qual é a de vocês? Sempre eu falei isso. Isso eu tenho tranquilidade, que foram 4 reuniões, e foi o tempo que eu disse, não são 75,33, a minha conta está errada. Então, qual é a conta do governo? O que é que vocês podem oferecer para a categoria? Ficaram de dar uma resposta ou já foi dada a resposta? Não deram. E agora, o que mais me chama a atenção é que todas as outras categorias tiveram, no mínimo, a inflação do período. Por que para nós é 0? Por que até o presente momento, e não pode apontar até para julho, o que está sendo dado para as outras categorias? Que é uma forma de diálogo também, me parece. Bom, terminou o tempo da nossa entrevista. Eu quero lembrar, né, também ao telespectador, amanhã vocês têm mais essa grande assembleia no Vão Livre do MASP, às 14h, que já está sendo divulgado pela APOESP. Sim. Você acredita que amanhã possa chegar a termo essa greve, um entendimento da própria categoria, considerando as variáveis que você admitiu aqui de desgaste e de algo que possa começar a não ser bom para a própria categoria? Olha, eu aposto muito no diálogo da Assembleia. Eu vou esperar o resultado da Assembleia. Todos que nós ter esse vamos cuidado, esperar. né? Vamos esperar e torcer para que haja um entendimento. Muito obrigada. Eu que agradeço, Uma boa Maria noite. Lídia. Uma boa noite para todos. Estela. Uma mulher foi mantida refém por quase 1 hora dentro do shopping Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Um homem que seria ex-funcionário de uma loja do shopping rendeu a mulher com uma faca perto das 4 horas da tarde. Ele foi ao local negociar os termos de rescisão contratual e ameaçou a vítima para pressionar os ex-patrões. Quase 1 hora depois, ele libertou a mulher e se entregou. A refém não se feriu. As lojas foram fechadas. Apesar de o homem ter mantido a refém dentro da loja Vivenda do Camarão, no shopping, a empresa diz que nenhum dos dois pertence ao quadro de funcionários ou de ex-colaboradores da rede.
Henrique Pizzolatto está em greve de fome. Segundo agências de notícias, ele iniciou o protesto ontem à noite. Pizzolatto está detido na Itália há 1 ano. Há pouco mais de uma semana, a justiça italiana decidiu manter a extradição do ex-diretor de marketing do Banco do Brasil. Pizzolatto foi condenado no processo do mensalão petista a quase 13 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Vocês podem até acreditar que a China esteja fazendo uma limpeza moralizante para castigar todos os corruptos. Hoje, por exemplo, a agência oficial anunciou a condenação à prisão perpétua de Zhou Yongkang, um velhinho de 72 anos. Ele já foi ministro da Segurança Interna e presidente da estatal chinesa de petróleo. Ele foi condenado por corrupção. E tudo indica que ele era um corrupto de verdade. Juntou uma fortuna pessoal de 14 bilhões de dólares. É um dinheiro que o governo agora confiscou. Mas a condenação foi um acerto de contas político. Zhou Yongkang era inimigo pessoal do atual presidente chinês, Xi Jinping. O que o presidente quis foi se vingar de um velho rival. O julgamento foi feito a portas fechadas e faz parte do desmantelamento do grupo ao qual Zhou pertencia. Ele era ligado a Bo Xilai, o sujeito da cúpula partidária que agora está cumprindo pena de prisão perpétua. E era também amigo muito chegado a Liu Han, que foi o presidente de uma grande companhia de mineração. Esse Liu Han foi condenado à morte e executado. A BBC publicou agora à tarde um mapa com 6 outros poderosos amigos de Zhou. Eles estão presos ou estão sendo investigados. Então, para resumir, é muito louvável combater a corrupção. Mas no caso chinês, esse roteiro tem sempre muito mais um temperinho de vingança pessoal. No fundo, é previsível que a China seja um país corrupto. Ela abriu a economia e agora uma potência mundial, mas continua a ter um regime fechado, sem nenhuma transparência. O Partido Comunista virou o piloto da máquina capitalista mais dinâmica do mundo, mas a ditadura impede que se discuta abertamente o modelo de sociedade. As instituições chinesas são injustas, são taradas. Não existem escolas públicas gratuitas e também não existe um sistema de aposentadoria. A China é uma ditadura respeitada em termos econômicos, mas é uma ditadura tão ordinária quanto qualquer republiqueta de banana. É assim que o mundo gira. Boa noite. O Senado aprovou um texto que torna crime hediondo o assassinato de policiais, bombeiros e militares no exercício da função. Por esse texto, o fato de a vítima ser agente de Estado torna o crime qualificado. Com isso, a punição passa de 6 a 20 anos para 12 a 30 anos de prisão. Nos casos de lesão corporal, o projeto define que a pena vai ser aumentada de 1 a 2 terços. É considerada lesão grave aquela que provoca incapacidade permanente para o trabalho. O texto que segue agora para a sanção da presidente Dilma Rousseff também prevê a aplicação de pena mais dura quando o delito for cometido contra o cônjuge, companheiro e parente em até 3º grau desses agentes de segurança. E você vai ver a seguir. Começa hoje no Chile a Copa América. E morre aos 93 anos o ator Christopher Lee. Ele foi um dos mais famosos vilões de filmes de terror. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. E make-up anti-sinais. Uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap anti-sinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap anti-sinais, a evolução no tratamento de beleza. Buscar a perfeição é Bra. Leve o espírito olímpico para a sua vida. Bradesco, tudo de Bra para você. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap anti-sinais, uma combinação de creme e cápsulas.
O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. Nesse mundo tudo evolui. A moda evoluiu. Os carros evoluíram. Os tratamentos de beleza também evoluíram. Imecap Antissinais, uma combinação de creme e cápsulas. O creme atinge as camadas mais profundas da pele e as cápsulas agem onde os cremes não chegam. Resultado? Com Imecap Antissinais, os sinais da idade não aparecem. Imecap Antissinais, a evolução no tratamento de beleza. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Gamberini, sem muita animação para os brasileiros, começa hoje a Copa América. Essa edição do torneio acontece no Chile. Celso Cardoso. Estela, e os donos da casa, claro, fazem o jogo de abertura daqui a pouco, 8h30 da noite, horário de Brasília, no Estádio Nacional em Santiago, capital chilena, contra o Equador. Essa partida é válida pelo Grupo A, também conta com México e Bolívia. O Brasil só estreia no torneio no próximo domingo contra o Peru. A última partida preparatória, na última partida preparatória, vitória contra Honduras, a 10ª em 10 jogos sob o comando de Dunga, mas novamente a seleção ficou devendo o futebol. No estádio do Beira-Rio, o Brasil venceu, mas não convenceu. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Roberto Firmino ainda no primeiro tempo. Com a vitória, o técnico Dunga igualou o recorde de Aimoré Moreira, com o melhor início de trabalho à frente da seleção. 10 jogos e 10 vitórias. Quando eu cheguei na seleção, foi me pedido para mim observar o mundo todo, onde estavam os jogadores do Brasil, e eu tinha que, de alguma forma, buscar rejuvenescer um pouco a seleção brasileira, dar oportunidade a outros jogadores desconhecido do público, muitas vezes até de vocês. E a gente foi buscar o caso do Douglas, do Fred também, assim, se enquadra aí no Firmino e tantos outros, né? E cada um está aproveitando da melhor maneira a sua oportunidade. Então é um jogador, não só o Firmino, todos os outros, os demais, a possibilidade deles crescer é enorme. Celso, 7-1, 7-1, 7-1, ainda ecoa, eu acho, na mente dos brasileiros. Vai ser muito difícil tirar esse trauma que aconteceu aqui no país. Mesmo Dunga mostrando 10 vitórias em amistosos, acho que a confiança do torcedor vai ser difícil de ser recuperada, né? Até porque nós não temos mais os astros com os quais nós nos acostumamos. Com certeza. A última grande seleção do Brasil tinha Rivaldo, tinha Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaká. Desses 5 jogadores que eu citei, 4 foram eleitos melhores do mundo. Exatamente. O Kaká ganhou, o Rivaldo ganhou, o Ronaldinho ganhou, o Ronaldo ganhou. Hoje você tem o melhor da seleção, o Neymar, que está aí entre os 5 melhores do mundo. Mas não é o melhor do mundo. O último jogador melhor do mundo eleito brasileiro foi em 2007, foi o Kaká, ou seja, há 8 anos, muito tempo atrás. Então é uma seleção limitada e o Dunga também não tem muita opção. E o que esperar dessa Copa América? Que seja pelo menos eficiente. Só. Que brilho, eu não tenho a menor esperança que exista. Vencer a Copa América? Não acredito. Já na Nova Zelândia, a seleção brasileira avançou às quartas de final do Mundial Sub-20. Os brasileiros encaram agora a seleção de Portugal. O jogo contra o Uruguai, que garantiu a classificação da seleção, foi emocionante. Brasil e Uruguai é sempre um jogo sofrido. E no Mundial Sub-20, realizado na Nova Zelândia, a máxima não poderia ser diferente.
O confronto entre as duas seleções sul-americanas foi válido pelas oitavas de final e chances para os dois times não faltaram nos 90 minutos iniciais, sobretudo nos chutes de longa distância. Porém, o 0-0 não saiu do placar. Na prorrogação, os comandados de Rogério Micali desperdiçaram uma grande oportunidade com o camisa 5 Danilo, e a partida foi para a disputa de pênaltis. Rodrigo Amaral não converteu uma cobrança para a Celeste, enquanto os brasileiros acertaram todos os tiros. Gabriel Jesus foi quem chutou o último pênalti e garantiu o Brasil nas quartas de final contra Portugal neste sábado. E pelo nosso Campeonato Brasileiro, em partida isolada da 7ª rodada, o Atlético Mineiro e Santos só empataram. O jogo foi realizado em Belo Horizonte e o resultado não foi bom para nenhuma das equipes. Levir Coupe, treinador do Atlético, foi vaiado por parte da torcida. Já o santista Marcelo Fernandes segue ameaçado no cargo. Veja os gols. No Independência, em rápido contra-ataque, Ricardo Oliveira deixou Leonardo Silva na saudade e bateu cruzado. 1-0 Santos sobre o Atlético Mineiro. Mas ainda no primeiro tempo, o Galo foi buscar a virada. Após cruzamento da direita, o zagueiro Werley acabou mandando contra o próprio gol, 1-1. Já no finalzinho da primeira etapa, Patrick deu excelente passe para Dátulo, que com muita calma colocou os mineiros em vantagem. Porém, no segundo tempo, Vitor Ferraz cruzou para Gabriel bater de esquerda e definir. Final Atlético Mineiro 2, Santos também 2. Mais um capítulo no escândalo da FIFA. Parlamentares da União Europeia pedem a saída imediata do presidente Joseph Blatter. O Blatter recebeu um claro recado do Poder Legislativo Europeu e hoje pela manhã o escândalo de corrupção que assola a entidade máxima de futebol foi debatido pelo Parlamento em Estrasburgo, na França. Parlamentares da União Europeia pediram hoje a saída imediata de Joseph Blatter do cargo de presidente da FIFA. No poder desde 1998, o suíço renunciou à presidência recentemente, mas um novo pleito só será remarcado entre dezembro e março do ano que vem. Até lá, o Cartola continua no comando. Representante inglês da União Europeia, Daniel Denton, foi sucinto. Blatter precisa sair agora, não no fim de dezembro. As candidaturas das Copas de 2018 e 2022 precisam ser investigadas. A Inglaterra foi uma das candidatas a sediar a Copa de 2018, mas perdeu para a Rússia. Se Blatter não larga o osso, tem gente na FIFA abandonando o navio antes que ele naufrague de vez. O diretor de comunicação da entidade, Walter de Gregório, anunciou hoje a demissão dele. De origem suíça-italiana, o jornalista estava na organização desde 2011 e será substituído interinamente por Nicolas Mengot. Porém, deve continuar na federação até dezembro como consultor. Em nota oficial no site da entidade, o secretário-geral Jérôme Valk agradeceu aos trabalhos de Walter de Gregório nos últimos 4 anos e ficou feliz em contar com a experiência dele, pelo menos até o fim do ano. Parece que agora todo mundo quer que o Joseph Blatter leve um chute no traseiro, né? Como disse o Jérôme Valk. Na verdade, existem duas suspeitas fortes. Uma que ele, obviamente, obstrua as investigações, que são fundamentais até para a realização da Copa na Rússia, ou não. E também que ele apague arquivos que comprometam a gestão dele na entidade. Mas está todo mundo já com os documentos, com computadores apreendidos. Um monte de gente está pulando fora. Já pulou fora o diretor de comunicação e muita gente ainda vai sair também com medo de escândalo. Vamos aguardar. Celso, muito obrigado. Uma boa noite, até amanhã. Viu? E é com você, Gamberini. Morreu em Londres, aos 93 anos, o ator Christopher Lee, um dos mais famosos vilões de filmes de terror. Christopher Lee morreu domingo num hospital por insuficiência cardíaca e respiratória. O ator, nascido em Londres, ganhou fama entre o final dos anos 50 e 70 em 7 filmes como Drácula e O Monstro de Frankenstein. Foi também o vilão Escaramanga em 007 contra o Homem da Pistola de Ouro. But then, of course, the English don't consider it sporting to kill in cold blood, do they? Don't count on that.
Depois, Lee também viveu Saruman, o mago sedento de poder da trilogia Senhor dos Anéis. Foi o Conde Dooku que combateu os Cavaleiros Jedi em Guerra nas Estrelas. Trabalhou em vários filmes do diretor Tim Burton e deu voz a personagens de A Noiva Cadáver e Alice no País das Maravilhas. Christopher Lee também fez carreira na música. No ano passado, para comemorar os 92 anos de vida, lançou o álbum Metal Night, o seu terceiro trabalho musical solo. Lee dizia que Don Quixote é o personagem de ficção mais metaleiro que ele já havia conhecido, porque é um grande homem cheio de atrevimento, coragem, determinação, romantismo e sonhos. E uma garota de 6 anos tem a honra de saudar a Rainha Elizabeth numa cerimônia no país de Gales. Mas veja só o que aconteceu. A menina chamada Maisie entrega flores e faz a reverência diante da Rainha Elizabeth. Quando o soldado vai saudar a monarca, ele acerta em cheio a garota. A rainha passou sem perceber. O soldado ficou estático. A imprensa local contou que logo depois ele se virou para pedir desculpas. Fora o susto, a menina não se machucou. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você. Nós voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Até lá e boa noite. Hoje, 11h30 da noite, conheça as belezas naturais da Chapada Diamantina com o Hoje Tem.